umas frases que toda mãe fala, e as crianças vão dizer agora. De novo. Guarda o celular. O filho guarda os brinquedos. Faz escovar o dente para dormir. Isabela, vai dormir que amanhã você acorda cedo. Elas falam essas frases, mas nós amamos mesmo assim, todas as nossas mães. Então, mamãe, eu... Guarda os brinquedos. Eu te amo, mamãe te amo. Mamãe te ama. Tudo bem. A tia atrapalhada, pior que vocês. Vamos subir. A gente treinou lá em casa que eu ia começar. Bom dia, meus irmãos. E essa semana, esse mês é o mês da família, tá? Nossa família foi escalada para estar aqui na frente hoje. Nós vamos falar sobre o perdão. Colossenses 3, 13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de quem o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Esse versículo fala sobre perdão e é impossível pensarmos em família sem pensarmos num cenário onde o perdão é exercido de forma constante, né? Então, o perdão em família, ele não só traz uma cura emocional, mas ele também cria um ambiente de segurança e de confiança. Então, quando a gente aprende a perdoar, a gente está deixando as mágoas para trás e a gente está pensando agora no presente e no futuro. E isso nos permite construir relacionamentos mais saudáveis, onde os erros eles são vistos como oportunidade de aprendizado, em vez de ressentimento ou conflito. Então, além disso, quando a gente perdoa, a gente está imitando o comportamento de Cristo, que nos perdoa mesmo não sendo merecedores. Antes de eu falar, de colocar em prática isso aí, eu vou ler umas coisas que eu escrevi. Sobre nós, né? A gente olha para nós como referência, como família, a gente tem que ver dentro de nós aquilo que nós temos exercido ou não em relação ao perdão. Então, todos os dias, nós praticamos o perdão lá em casa, de formas diferentes. A Larissa, por exemplo, ela nos pede perdão quando ela arruma a casa. É a forma dela, de forma prática, falar assim: mãe, eu sei que eu errei, mas eu vou arrumar. A Laís, ela faz isso na comida, né, filha? Quando ela prepara a panqueca para a gente de chocolate. Ela diz para a gente assim: me perdoa, mãe, se eu falhei com você de algumas vezes. O Luciano faz isso, particularmente comigo, todos os dias, quando ele leva o café na cama para mim. É como se ele dissesse para mim assim: eu sei que ontem eu falei com você, não foi legal, e eu preciso te pedir perdão. E não é fácil mesmo pedir perdão, né, gente? Não é fácil. Aliás, é muito difícil pedir perdão. Eu sou aquela pessoa que gosto, de verdade, de olhar nos olhos e falar: me perdoa porque eu falei com você. Não é? Eu gosto bem de uma conversa onde a gente pede perdão e reconhece as nossas falhas. Eu sou essa pessoa. Então, às vezes, eu sinto falta de quando eles não fazem isso comigo. Mas eu entendi, na leitura que eles fazem, a forma que eles me pedem perdão. Mas eu queria, já que hoje é Dia das Mães, eu queria contar uma experiência minha com a minha mãe de perdão. E que a gente só aprende, as mães vão entender isso aí, que a gente só aprende isso quando a gente de fato é mãe.
durante a nossa infância em casa, a nossa juventude, adolescência, tal, enfim. Eu sempre tive um relacionamento muito difícil com a minha mãe. Algumas pessoas conhecem a minha mãe aí, né? A minha mãe é uma mulher extraordinária, extraordinária. Mas talvez por a gente ser tão parecida, a gente viveu durante muito tempo com uma dificuldade no nosso relacionamento. A gente ria juntos, brincávamos, mas tinha alguma coisa ali, talvez pela forma como ela criava um ou outro. A gente sempre acha que tem uma preferência, né? A gente acha que a mãe sempre prefere o filho. Na verdade, eu entendi que a resposta dos filhos a nós é que nos faz agir diferente com um e com o outro. Né? É assim, não é assim? É ou não é? Não é verdade? Então, cada filho é diferente. Então, a gente responde diferente aos nossos filhos. A minha mãe também tinha isso lá em casa, lógico. Né? Mas, para mim, isso era muito difícil. Eu achava que ela tinha que ser diferente comigo. E, durante muito tempo, eu guardei algumas coisas no meu coração que eu entendia que eu precisava falar com a minha mãe. E eu me casei. E, depois de casada, eu comecei a orar sobre isso. E a pedir para que Deus me ajudasse a ter uma oportunidade de conversar com a minha mãe. E reconhecer e pedir perdão por tanto tempo que eu guardava isso no meu coração. E eu costumo dizer que a gente tem que ter cuidado com as nossas orações, porque Deus, às vezes, nos dá oportunidades de usar a nossa família local para aprender sobre o perdão, a família local que é a igreja, as pessoas próximas a nós, para que a gente possa entender o verdadeiro sentido do perdão. Então, Deus foi me dando oportunidades e continua me dando todos os dias oportunidades sobre o perdão, me ensinando sobre o perdão. Ainda preciso aprender muito, mas todos os dias Deus vai me dando sobre isso. E um dia, lá, minha mãe já tinha mudado, lá no Paraná, eu acordei numa manhã de uma segunda-feira, depois de um projeto missionário, e eu acordei muito chorosa, eu sou muito chorona mesmo, acordei muito chorosa aquele dia, e muito incomodada. E eu comecei a chorar. E meu pai chegou lá no quarto, meu pai é aquele homem que não gosta de problema. Tem problema, meu pai sai e deixa minha mãe resolver. Então, meu pai começou a falar, vai ter alguma coisa acontecendo aí, tem alguma coisa acontecendo. Meu pai chegava no quarto, o que foi? O que foi? E falava assim, pai, não é nada, está tudo bem, eu e Deus aqui, deixa a gente. E eu saí do quarto, depois de ter pensado muito, orado muito, eu saí daquele quarto e falei assim, mãe, eu preciso falar com você. Estava todo mundo lá, né, filha? As meninas estavam lá, minhas sobrinhas estavam lá, e eu chamei minha mãe na mesa da sala, e ali eu comecei a pedir perdão à minha mãe, por todo aquele sentimento que eu tinha carregado durante muito tempo. Sentimentos que eu tinha entendido depois de velha, que era o que ela tinha entendido sobre criação, da mesma forma como eu também tenho ensinado para as minhas filhas. A minha mãe fez por nós aquilo que ela podia fazer, das armas que ela tinha, toda a estrutura que ela tinha familiar, daquilo que ela também já tinha recebido. Então, ela fez o melhor por nós ali. Mas foi uma manhã, irmãos, libertadora. Às vezes, precisamos viver experiências com Deus muito grandiosas. Deus precisa fazer algo estrondoso para que a gente possa se mover em fazer alguma coisa. Às vezes, a gente só precisa atravessar o nosso quarto, a sala onde nós estamos, e pedir perdão para a nossa mãe, para um filho, para o seu marido. Às vezes, a gente só precisa atravessar e ter coragem de dizer. Então, aquela manhã foi uma manhã muito libertadora para nós, onde eu pude pedir perdão para ela, automaticamente o perdão move o outro, né? Ela começou a pedir perdão para mim. Meu irmão chegou, minha irmã chegou, como se Deus não fizesse... Deus não faz nada pela metade, né? Meu irmão chegou lá, minha irmã chegou, meu pai depois voltou da rua, e nós tivemos realmente uma manhã maravilhosa aquela, onde o perdão restaurou a gente. Se havia algum resíduo, aquela manhã tudo tinha acabado. Hoje, estamos como sempre tivemos. Porque, graças a Deus, nós somos uma família que serve ao Senhor. Mas sem nenhuma coisa, nada que nos impeça de ver uma vida plena no Senhor. Então, é muito bom olhar hoje pela manhã, quando eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, muito obrigado por tudo que você nos ensinou. Obrigado porque o que eu sou, o que nós somos em casa, é consequência daquilo que você nos ensinou, daquilo que Deus fez em você e que fez com que a gente também pudesse ser uma família diferente. Então, hoje lá em casa, nós aprendemos todos os dias sobre o perdão e vamos continuar aprendendo. E que você também aprenda. Se há alguma coisa hoje
que você precisa dizer para alguém, para sua família, comece dentro da casa. Comece dentro da sua casa. Peça perdão. Eu não tenho problema nenhum de pedir perdão lá em casa. O tempo todo eu estou pedindo, aliás. Então, é isso aí. Que Deus nos ajude a identificar dentro da nossa casa quais os erros que nós cometemos todos os dias, porque nós erramos e não somos perfeitas, nem como mãe nós somos perfeitas. Então, que nós possamos aprender a pedir perdão para os nossos filhos e também a perdoar os nossos pais por tudo aquilo que eles não puderam fazer ou não souberam fazer, porque não tinham, talvez, todas as armas, toda a estrutura que nós temos hoje. Nós vamos orar. Fique à vontade. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, ficar sentado. E a gente vai pedir ao Senhor para que nos ensine a perdoar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui nesta casa de oração, Senhor, podendo louvar, podendo engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nos ensina. Ensina a perdoar, ó Pai. Nos ensina a tratar o outro com amor, ó Pai. Nós, como família aqui no Grambre, como igreja aqui no Grambre, Senhor, precisamos de que o Senhor nos mostre o jeito certo, que é o seu jeito, ó Pai, de perdoar, ó Pai. Que o perdão possa fluir em nós, Senhor, não como um mal, Senhor, mas uma coisa boa que vem do Senhor, ó Pai. Senhor, toque no nosso coração, ó Pai. Nos dê sabedoria para falar, nos dê sabedoria, Senhor, para escutar os irmãos, escutar os nossos de casa, ó Pai, e como família, ó Pai, nos ensina. Eu te peço de novo, ó Pai, nos ensina a perdoar, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos compartilhar da palavra de Deus, vamos fazer o tempo andar, sobretudo porque mães e filhos querem desfrutar do almoço, né? Então eu quero compartilhar com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, o tema que o Ministério de Famílias propôs para esse domingo é o tema Família promovendo a reconciliação. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. O texto nos diz assim, palavras do Senhor Jesus: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu tenho dito sobre esse texto que ele traz muito mais ensinamentos, ou ensinamentos muito mais profundos, do que aqueles que nós percebemos em um olhar apressado, em um olhar superficial. Nós olhamos para esse texto e nós entendemos, do ponto de vista da salvação, que as pessoas precisam conhecer a verdade que há em Jesus Cristo, para que possam se livrar das mentiras que os prendem ao pecado e, portanto, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, receberem em si mesmos a salvação, serem feitos filhos de Deus, e tudo isso é verdade. Mas o que Jesus traz com essa declaração é algo muito mais amplo, porque mesmo naquelas questões que não dizem respeito à nossa salvação, se nós não conhecemos a verdade sobre os fatos, nós tomamos decisões com base em mentiras, com base em informações falsas. E aí, mesmo que nos esforcemos muito por acertar, nós acabamos errando. Então, quando Jesus nos fala sobre a necessidade de conhecermos a verdade, nós precisamos entender que Jesus é a verdade essencial. Ele é a verdade a partir de quem todas as coisas foram chamadas à existência. Então, tudo aquilo que existe, toda proposta de vida,
todos os valores, eles têm a sua origem em Jesus. Quando eu conheço a Jesus, quando eu conheço a verdade a respeito da criação, então eu conheço a verdade essencial. E aí, a partir dela, eu posso tomar decisões que são decisões acertadas. O que escraviza o homem não é outra coisa senão a mentira, ou a não verdade, o desconhecimento da verdade, que resulta em decisões erradas, sentimentos errados, frustrações e decepções. Se eu não conheço a verdade, eu julgo mal. Se eu não conheço a verdade, eu decido mal. Se eu não conheço a verdade, eu ajo mal com os outros ou eu interpreto mal aquilo que os outros estão fazendo. E tudo isso gera sentimentos ruins e nos afasta uns dos outros. Falar sobre promover a reconciliação no contexto da família é algo, portanto, de grande importância, porque na família desenvolvemos as relações mais íntimas e, portanto, os sentimentos mais profundos, os afetos mais profundos. E se nós, na família, desfrutamos desses sentimentos mais profundos, também é verdade afirmar que nós criamos as maiores expectativas. E, portanto, as pessoas que fazem parte da nossa família são aquelas que têm o maior potencial para nos magoar. E são aquelas a quem nós temos o maior potencial e a maior possibilidade de magoar também. Porque criam também expectativas em relação a nós. É por isso que é tão importante nós falarmos sobre esse tema de promover a reconciliação no contexto da família. Conhecer a verdade sobre quem somos, sobre os desejos e os temores presentes no coração de cada um, do nosso e também do outro, sobre o propósito de Deus para cada um, para nós e para o outro, nos ajudará a lidarmos melhor com as nossas próprias fraquezas e interpretarmos melhor as ações e as reações dos membros da nossa família e não só promovermos a reconciliação, mas principalmente trabalharmos no sentido de que as feridas e as mágoas sejam cada vez menos frequentes e cada vez menos profundas. Então, eu quero pensar com os irmãos rapidamente nessa manhã sobre dois aspectos ou dois níveis de relacionamento dentro da família nos quais nós precisamos trabalhar essa questão da reconciliação. O primeiro na relação entre pais e filhos e o segundo na relação entre cônjuges. Então, vamos avançar nesse tema, família promovendo a reconciliação, primeiro compreendendo os sentimentos e as intenções por trás de cada ação. Eu tenho a tendência de olhar apenas para a ação em si. E eu tenho dito, e a gente precisa entender isso, que não somos proibidos de julgar. E nós julgamos ações, mas não podemos julgar as intenções do coração. E, normalmente, o que nos leva a permitir que as mágoas se instalem no nosso coração é porque nós olhamos para uma ação e, pelo fato de ela não estar certa, a partir das leis, das regras que foram estabelecidas, ou a partir dos conceitos que nós temos dentro do nosso coração, nós julgamos não apenas a ação, mas julgamos a intenção e acreditamos que a intenção é má, quando nem sempre é. Então, o texto do Salmo de número 127, verso 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Bom, se os filhos são herança do Senhor, então meus filhos são algo que Deus me deu, são meus. Sim e não. Porque Deus nos confiou os filhos. E nessa confiança, Ele permite que a gente viva coisas, experiências extraordinárias que não viveríamos de outra forma. É uma bênção. Mas os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. E nós não podemos esquecer disso.
Deus é dono tanto dos pais quanto dos filhos. Eu não posso perder isso de vista. Então, nesse primeiro tópico, eu gostaria de tratar sobre essa reconciliação entre pais e filhos. E quero logo destacar a dificuldade dos pais em lidar com a verdade de que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos, em algum momento, deixarão de estar nas nossas mãos. Não deixarão de nos amar, assim esperamos. Não deixaremos de amá-los, assim cremos. Mas deixarão de estar nas nossas mãos. A experiência da paternidade e da maternidade, ela é algo extraordinário. Então, eu já compartilhei com os irmãos aquele sentimento, quando a Luísa nasceu, e eu disse, olha, eu não sabia que eu era capaz de amar tanto. E isso não diminui com o tempo. A gente pensa assim, não, foi só aquele momento, né? Depois a coisa vai voltar ao normal. Não, esse negócio cresce dentro do coração. Isso permanece. Né? Eu me lembro da minha avó, com quase 90 anos de idade, ela faleceu com 89 anos, morava conosco, né, com a minha família, e o meu tio, o filho mais velho dela, morando em São Paulo, já com netos, e ela preocupada com ele. Então, esse cuidado, esse amor, ele não diminui. Mas tem um negócio que acontece nesse processo que a gente precisa parar para pensar, e aí eu quero chamar os pais a essa lembrança, nesse túnel do tempo, né? Porque a criança nasce e é algo maravilhoso, né? Aquele desafio, eu não sei quantos viveram isso, mas eu olhei assim e falei, Senhor, eu dou conta disso? Eu consigo cuidar? Eu consigo dar banho, eu consigo dar o alimento, eu consigo proteger, eu consigo dar conta disso? É um medo misturado com uma alegria extraordinária. Aquela criança chega sem saber nada. Tudo que ela vai aprender conosco. Aquele primeiro momento, ela aprende a sorrir, porque a gente sorri para ela, né? Aquela cara de babão do pai e da mãe, que fica olhando ali, rindo o tempo todo para a criança aprende a rir com a gente. Ele aprende os movimentos, ele aprende as expressões com a gente. Vai aprender a falar, vai aprender a andar, vai aprender a valorizar algumas coisas, gostar de umas e não gostar de outras. Vai aprender isso com os pais. É algo extraordinário. E aí, nesse período, apesar das fraldas, das mamadeiras e de toda aquela parafernália, né, para onde que a gente vai, tem que carregar uma bolsa, tem que carregar uma mala. Apesar de tudo isso, seja em casa, seja nas viagens que a gente faz, né, tem que carregar aquilo. Mas apesar de tudo isso, parece que aquele momento tudo é perfeito. Até acontecer algo terrível. E o que de terrível acontece nesse processo? Essas crianças crescem. E aí, quando elas crescem, elas descobrem que elas podem pensar diferente de nós. Irmãos, isso é um negócio terrível. Porque até então, a gente diz assim, olha, aquilo ali é bonito, né? E a criança diz, é bonito, ela repete. A gente diz, vamos passear, ela, vamos passear. Vamos para casa, vamos para... Às vezes até fala uma coisa diferente, mas a gente logo consegue convencê-las. Mas chega um momento em que elas descobrem que elas podem pensar diferente de nós. E aí a gente diz, olha, o bom é o branco. Ela diz, não, mas eu quero preto. E aí é algo terrível que a gente experimenta. Nesse momento, as maiores crises e as maiores feridas emocionais podem surgir, tanto no coração dos pais, quanto no coração dos filhos. A gente precisa aprender a lidar com esse negócio. Os filhos querem tomar as suas próprias decisões. Por quê? Porque eles começaram a entender que eles conseguem pensar, conseguem avaliar algumas coisas, e aí eles acreditam que já sabem tomar as decisões, e que as decisões que eles vão tomar estão perfeitas e são seguras. Eles acreditam piamente nisso, apesar de nós sabermos, e depois eles descobrirem que, na verdade, não sabiam nada, né? Mas enquanto eles não descobrem que não sabiam nada, eles acreditam que sabem tudo. E aí eles querem tomar as decisões. E aí eles vão descobrir algo terrível para o coração deles. Sabe o que eles vão descobrir? Eles vão descobrir que aquela mão carinhosa do papai e da mamãe, que os guiava,
que os protegia, que os mantinha equilibrados, aquela mão que era a mão protetora, agora é a mão que aperta, porque eles querem escapar e a gente não deixa. É a mão que tira a liberdade deles. Eles descobrem que aquele braço que protegia, que segurava no colo, é o braço que agora prende e não deixa eles saírem. É isso que eles descobrem. Eles descobrem que o papai e a mamãe, que eram tão bons, que brincavam, que sorriam, agora dão bronca, agora brigam, põem de castigo, dizem não. E aí no coraçãozinho deles, eles pensam assim: papai e mamãe mudaram, agora eles são maus. E aí a gente pensa assim: como é que os filhos podem pensar isso de nós? Não, eles pensam porque eles são imaturos. E aí, ao invés de nós nos doermos porque isso acontece, nós deveríamos pensar em o quanto isso faz com que eles sofram. Porque aqueles que são ali a inspiração deles, a proteção, o cuidado, agora eles veem como pessoas que estão fazendo coisas ruins para eles. Então esse processo não é fácil para os nossos filhos. Agora, do outro lado, estamos nós, os pais, que se sacrificaram e ainda se sacrificam pelos filhos, mas agora vêm esses filhos rejeitando os conselhos e se rebelando contra o cuidado. Olha só que criança ingrata. Será que ele não se lembra de quando ele era bebê, que eu passei noites acordado trocando a fralda dele e cuidando daquela cólica? Não, não se lembram mesmo. Mas a gente talvez até diga isso para eles, né? Por quê? Porque agora mudou, né? Os filhos mudaram. Agora eles são ingratos e rebeldes. A gente acredita que os filhos precisam ter essa consciência de todo o esforço que nós fazemos e serem profundamente gratos. Mas a gente tem que descobrir logo, o quanto antes, que para os filhos, o cuidado dos pais é algo natural. Os pais não fazem mais do que obrigação. Estão cuidando porque são pais. E é esse o pensamento: pastor, mas isso está errado, eles deveriam ser gratos. É, deveriam. Mas nessa idade, nesse processo, a maturidade que eles têm ainda não permite. E aí nós temos esse caos instalado. Os pais são mesmo maus? Sabemos que não. Os filhos são mesmo ingratos e rebeldes? Não totalmente. E a parte que, de fato, tem alguma coisa a ver com essa identificação de ingratidão ou de rebeldia, na verdade, não é porque eles querem ou porque desejam ser assim, mas porque a imaturidade os faz permanecer nesse lugar. Faz parte desse processo de amadurecimento. O que Deus criou, Deus sabe como funciona. O processo de desenvolvimento familiar não é algo estranho para Deus. O Deus que criou a família, Ele criou sabendo que nós, como pecadores, precisávamos da família. Então, Deus sabe como é que isso funciona. Por isso que lá em Efésios, capítulo 6, versos 1 a 4, Ele nos traz o seu conselho, a sua orientação. Ele diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu preciso entender que quando eu leio esse texto para uma criança, para aquele que está ingressando na adolescência, esse período conturbado, é claro que os pais vão ter um entendimento muito maior sobre esse texto do que os filhos. Duas coisas são muito importantes para que os pais e filhos passem bem por essa fase.
Primeiro, que os pais entendam que a reação dos filhos é absolutamente normal. Eu tenho dito que a disposição dos filhos em ultrapassar a linha estabelecida pelos pais é algo natural do ser humano. A gente quer descobrir o que tem do outro lado, a gente tem curiosidade, a gente quer ver o quanto a gente é capaz, a gente quer ver até onde o outro nos limita. Então, junta isso com a imaturidade da criança, do adolescente, então, essa atitude de querer testar o limite, ela é absolutamente natural, embora seja, em alguns momentos, profundamente irritante, mas é absolutamente natural, uma vez que são seres individuais e que ainda são imaturos e que, quando adultos, tomarão suas próprias decisões, muitas delas contrárias às decisões que nós tomaríamos. Por quê? Porque os filhos não são uma cópia dos pais. Em alguns momentos a gente diz assim, que pena que não são. E outras vezes, quando nós olhamos com sinceridade para nós mesmos, nós dizemos, graças a Deus que não são. Não é verdade? Então, os nossos filhos, eles são seres individuais, eles terão uma relação própria com Deus, eles terão que tomar suas próprias decisões em relação à caminhada com Deus e em relação à vontade de Deus para as diferentes áreas da vida deles. E é assim que tem que ser. Então, nesse processo de criação dos filhos, que o Senhor nos ajude a orientá-los, a cuidar deles, a estabelecer sim os limites, a entender que em alguns momentos nós teremos os nossos filhos com a cara feia conosco, mas entendermos que eles não são uma cópia de nós. E, portanto, mais do que querer moldá-los, nós precisamos ferramentá-los com a verdade de Deus, para que eles, quando tiverem que tomar as decisões, sem que ninguém os limite, que eles saibam tomar as decisões segundo as verdades de Deus. O nosso trabalho é fazer com que conheçam a verdade, para que a verdade os liberte. Esse processo, ele exige firmeza dos pais para proteger os filhos de si mesmos, porque quando eu imagino que eu sei tudo sem saber nada, eu me coloco em risco. Então os pais precisam proteger os filhos deles mesmos, mas também a compreensão de que seus filhos não são suas cópias e nem sua propriedade. Devemos criá-los e orientá-los para que conheçam e temam a Deus. Segunda coisa importante para que pais e filhos passem bem por essa fase, que pais e filhos se lembrem de que o tempo que têm uns com os outros é limitado. Os pais envelhecem e morrem. Alguns demoram mais, e aí os filhos têm mais tempo para desfrutar. Outros vão precocemente. Meu pai faleceu com 47 anos de idade. Eu esperava ter mais tempo com ele. Os pais morrem. Os filhos amadurecem e saem de casa. Se casam para constituir nova família. Né? Aí o ninho fica vazio. Agora, além dessas duas coisas que fazem parte natural da vida, muitas outras coisas podem acontecer nesse meio e que vão impedir ou pelo menos diminuir esse tempo de relação entre pais e filhos. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que precisa valorizar esse tempo junto, cultivar o afeto e valorizar o tempo que tem um com o outro, da melhor maneira possível. É preciso valorizar o relacionamento, porque senão, como pais, nós acabamos brigando tanto com os nossos filhos por conta das coisas erradas que eles fazem, ou por conta das coisas que eles fazem que nem são tão erradas, só são diferentes daquilo que a gente gostaria que eles fizessem. E a gente briga tanto que a gente esquece de desfrutar do relacionamento. E aí a gente permite que essas mágoas vão surgindo e vão criando raízes. E vão afastando pais e filhos. A gente não pode perder essa oportunidade.
E eu preciso entender, e você, pai e mãe, precisa entender, que nossos filhos, crianças e adolescentes, eles não têm a maturidade necessária para que possam tomar a iniciativa de resolver isso, né? Os adultos são os pais, não os filhos. Então, os pais precisam tomar essa iniciativa, precisam fazer com que os filhos entendam a importância desse momento juntos. Já que os pais são os adultos da história, cabe a eles falar sobre as razões do seu cuidado. Por que que pode, por que que não pode? Por que que aquela pessoa não é uma boa companhia para você? Por que que eu não vou permitir que você vá no cinema com esse grupo? Porque quando eu explico, pelo menos eu diminuo a tensão. Ainda que eu não consiga convencer, né, o filho diz assim, eu não entendi. Mas pelo menos papai e mamãe tentaram explicar. É melhor do que o não sem razão. Então, quando a gente busca explicar a compreensão a respeito das nossas ações, ela vai amadurecendo no coração dos filhos. E quando nós buscamos compreender aquilo que está dentro do coração dos nossos filhos, do sentimento deles, é mais fácil a gente lidar com eles. Nossos filhos não brigam conosco porque não nos amam mais. Eles brigam conosco porque tem uma confusão de pensamentos, de sentimentos dentro deles. Entender isso nos faz investir mais no afeto e menos na bronca. A gente precisa construir isso, irmãos, porque não é fácil. Como pai eu posso dizer isso, não é fácil. Não é fácil nós idealizarmos um caminho para os filhos e ver os filhos dizendo assim, não, mas eu não quero isso aí não, eu quero andar desse lado de cá. Idealizar uma dieta para os filhos, e eles dizem assim, não, mas eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto dos Cheetos, eu gosto da fritura, eu gosto do refrigerante. Não é fácil para a gente lidar com isso, mas precisamos lidar, e precisamos valorizar o relacionamento. Conhecer a verdade sobre esse processo não o torna perfeito, e nem tão fácil, mas diminui em muitos prejuízos emocionais. Quando nossos filhos, mesmo recebendo o não, eles entendem que nós os amamos, quando o não é recheado e revestido por afeto, por cuidado, é mais fácil de ser recebido. E a gente diminui as tensões, e a gente diminui as mágoas. A verdade liberta e promove reconciliação. Em segundo lugar, precisamos falar sobre essa reconciliação no contexto do relacionamento conjugal. E aí eu quero pensar sobre promover a reconciliação, trazendo à luz as dores e as mágoas. Hebreus capítulo 12, verso 15, a Bíblia diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O texto, ele diz respeito à relação da família espiritual, que é a igreja, mas é muito próprio para ser aplicado dentro da família consanguínea, a família, a célula máter da sociedade. E o texto começa falando sobre graça, sobre essa ação de Deus em nosso favor, nos abençoando sem que nós mereçamos. Porque é com base na graça que eu consigo amar, cuidar, e eu consigo reconhecer a falha do outro e amá-lo mesmo com a sua falha. Então, nesse segundo tópico, embora possa ser realidade na relação entre pais e filhos, o tratar, o abrir o coração, o falar sobre as mágoas, mas nós vamos nos concentrar na relação conjugal. Sobretudo porque, se a gente tratar bem do primeiro tópico, né, desse cuidado dos pais, desse diálogo, desse afeto,
boa parte das mágoas vão ser resolvidas ali. Vamos falar, então, sobre essa caminhada a dois, esposo e esposa. Nós nos casamos porque amamos, ou pelo menos deveria ser assim, né? E se amamos a partir do amor de Deus, assumimos o compromisso de cuidar e de investir no outro. Porque o casamento é isso. O casamento é eu me encontrar feliz em Deus e querer compartilhar essa felicidade com aquela pessoa. A pessoa que, dentre tantas, eu elegi para estar comigo. Então, é investimento no outro, é cuidar do outro. Mas isso não garante que não haverá situações em que alguém seja magoado ou alguém se sinta magoado. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos, somos pecadores. E por mais que a gente queira acertar, a gente erra. Erra tanto no agir com o outro, quanto no interpretar aquilo que o outro faz. Então, eu posso me sentir magoado porque o outro errou comigo, ou eu posso me sentir magoado porque eu interpretei mal aquilo que o outro fez. Então, essa experiência do vivenciar a mágoa no relacionamento conjugal é algo que, vez por outra, vai acontecer. É inevitável. A mágoa é uma sensação de descontentamento que surge quando a pessoa se sente injustiçada. Quando ela considera que ela foi tratada de uma forma como não deveria ter sido. Eu não deveria ter sido tratado assim. Ele não deveria ter falado assim comigo. Ela não deveria ter usado essa palavra comigo. Pronto. Me senti tratado de forma indevida. Me senti desrespeitado. Me senti desvalorizado. Me senti humilhado. São essas experiências, esses sentimentos que produzem a mágoa. Quanto mais esperamos de alguém, maior é a dor da decepção. E é por isso que o nosso cônjuge é a pessoa com maior capacidade de nos magoar e com maior possibilidade de ser magoado por nós. Não é algo terrível? A pessoa que nós dissemos que mais amamos ser a pessoa que mais magoamos? Dificilmente eu vou magoar meu vizinho. Eu posso até irritá-lo, né? Coloquei uma música alta lá, perturbei o sono dele a noite inteira, ele ficou irritado comigo. Magoado não, ele não tem nenhum afeto por mim, não tem nenhuma relação mais próxima, ele pode ficar irritado. Magoado não, magoado fica aquele que depositou expectativas, aquele que estreitou laços de afeto. Então, sim, podemos magoar. E magoamos muitas vezes. E se as nossas falhas e fraquezas humanas tornam praticamente impossível que não magoemos, ou nos encontremos magoados, então precisamos trabalhar a fim de que as mágoas não criem raízes. O que fazer, então, para promover a reconciliação e para evitar ou diminuir os novos problemas? Então, a primeira coisa é admitir a possibilidade de estar errado. O fato de eu agir com boa intenção não impede que eu erre. O fato de eu dizer alguma coisa com a melhor das intenções não garante que aquilo que eu estou dizendo está sendo bem acolhido, que é a verdade sobre o fato. Eu preciso admitir a possibilidade de estar errando. Salmo 139, versos 22 e 23, é a oração que a gente precisa fazer com sinceridade. O texto diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, pode ser que eu esteja errando, eu não estou conseguindo ver, mas pode ser que eu esteja errando. Então, sonda o meu coração, me ajude a enxergar onde estão as minhas falhas. Meus irmãos, a máxima da educação vai dizer que comunicação não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que o outro ouve.
Então eu posso pensar em uma coisa, e vejam como é que esse negócio é complicado. Eu penso em uma coisa, e aí eu vou traduzir isso em palavras. Na hora que eu vou traduzir isso em palavras, isso vai depender da facilidade que eu tenho em transformar pensamentos em frases. Pode ser que a minha comunicação não seja boa. E aí a minha comunicação, ela produz uma vibração no ar, ela é captada pelo ouvido do meu cônjuge, e aí ela é traduzida em palavras, só que regada por toda a experiência emocional que o meu cônjuge está vivendo naquele momento, e também por todo o acúmulo de informações afetivas que eu mesmo já construí nessa relação. Então pode ser que eu diga uma coisa e o meu cônjuge entenda outra completamente diferente. E eu posso estar machucando, ferindo, magoando, sem que eu perceba. Eu preciso considerar essa hipótese, porque quando eu considero a hipótese de estar errando, eu permito, eu crio um ambiente próprio para que esse meu erro, de fato, venha à tona e eu possa corrigi-lo. No relacionamento familiar, o que importa não é apenas justificar racionalmente os atos. Não, olha, eu fiz isso aqui por causa disso, e a gente enumera todas as coisas que justificam e diz, pronto, então já está explicado, então está resolvido. Não, não está resolvido. Porque não passa apenas pela justificação racional, passa também a forma como isso é recebido na família, pela forma como isso impacta na família. Eu estou produzindo dor. Se eu estou produzindo dor, não importa se o que eu estou fazendo seja justificado racionalmente. Eu preciso, no mínimo, encontrar um outro caminho para fazer isso. Eu preciso encontrar outra forma de tratar isso. Por quê? Porque o fato de eu comprar um sapato, e o sapato custou, sei lá, R$1.000, é de um couro importado, e ele foi fabricado por aquela empresa importante, e ele foi certificado, e e aí eu vou colocar todas as coisas que comprovam que aquele sapato é o melhor sapato que tem. Mas aí a minha esposa colocou o sapato no pé, e o sapato está machucando. Aí ela diz assim, está machucando, mas não pode estar machucando. Esse sapato é caro. Mas está machucando. Não importa se aquilo que você disse, se aquilo que você estabeleceu como regra, se está justificado racionalmente, está machucando, tem que parar. E a gente precisa ter essa percepção. Eu preciso admitir a hipótese de estar errado, porque é isso que vai possibilitar que eu mude. O que mais precisa acontecer? Ou o que mais precisamos fazer para evitar esses problemas e tratar as mágoas? Ser transparente quanto aos sentimentos. Em Mateus 5,37, Jesus diz assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Se é sim, é sim. Se é não, é não. O texto está falando sobre comprometimento com a verdade. E às vezes eu tenho medo de abrir o meu coração e dizer a verdade. Então, não guarde a mágoa, acreditando que o tempo apagará. O tempo não apaga a mágoa. Parece um quebra-língua, né? O tempo não apaga a mágoa. O tempo é como um canteiro fértil que faz a mágoa crescer e produzir fruto. Eu não posso ficar guardando, esperando que as coisas melhorem. Eu preciso abrir o coração. A gente precisa falar sobre as nossas dores. Se algo... Existe aquela situação, né, a gente diz no aconselhamento conjugal, que existem coisas que eu tenho realmente que olhar e dizer assim, bom, isso aqui não é exatamente como eu queria, mas eu consigo conviver com isso, né? É aquela coisa do esposo que chega em casa, senta na cama, aí tira os sapatos e empurra com o calcanhar para baixo da cama. E a esposa falou 500 vezes, coloca na sapateira.
mas parece que o negócio entra no ouvido e sai no outro, né? Aí ela olha e diz assim, ai, né? Não vou morrer por causa disso, né? Então, tem coisas mais importantes. E ela disse, eu consigo lidar com isso. Beleza, está resolvido, não está magoando? Tranquilo. Agora, se está magoando, tem que falar, tem que abrir o coração. Eu só sei que eu estou errando com você, se você me disser. Se você não me disser, pode ser que eu não saiba. Então, segundo, não guarde a mágoa acreditando que o cônjuge não fará mais. Ele fará. Por quê? Porque se o cônjuge ama você, ele não fez na primeira vez para te espetar, para te ferir. Mas ele fez, e espetou, e feriu. Se você não disser, né, tem um ditado popular que diz, quem cala consente. Então, para ele está tudo bem, ele vai fazer de novo. Então, você precisa dizer, precisa mostrar para ele onde ele está errando, para que ele tenha a oportunidade de mudar. Principalmente, conselho para as mulheres, né? Os homens não têm bola de cristal. As mulheres têm a capacidade de perceber as coisas no ar, né? Homem não é assim. O homem você tem que desenhar. Não adianta só explicar. Tem que desenhar, para que ele possa entender. Depois que ele entende, fica mais fácil. Então, pastor, mas tem que fazer isso toda vez? Você quer ser feliz? Então, esse é um esforço que é parte da construção da sua felicidade. Precisa fazer isso, mas a comunicação precisa acontecer. E a gente precisa dizer aquilo que não está bom. Que mais? Não guarde a mágoa com medo de falar e de criar um problema. Irmãos, eu estou assim, ficando careca, de ouvir esposas dizendo isso. Não, pastor, olha, age assim, mas eu não falo, porque, né, ele vai se aborrecer. Não, ele vai se aborrecer por causa do aborrecimento que você está sentindo e que vai produzir uma coisa ruim dentro de casa. Então, fala com ele, abre o coração. É necessário essa transparência, irmãos. É necessário falar. Agora, como é que a gente fala, né? Eu preciso primeiro entender isso. O diabo trabalha nas trevas, não trabalha na luz. Isso é princípio válido para qualquer relação. Quando os fatos, os sentimentos, os acontecimentos, eles são postos sobre a mesa de forma clara, o diabo não tem como trabalhar nisso, mas enquanto aquilo está escondido, enquanto aquilo está moendo aqui dentro da minha mente, enquanto eu não compartilhei, o diabo faz isso crescer. Eu preciso trazer as coisas para a luz. Agora, como é que eu falo? Fale sem buscar culpados. Eu preciso primeiro me lembrar que o meu cônjuge é a pessoa que eu orei a Deus para que Deus me desse. É a pessoa por quem eu tenho orado para que, através dessa pessoa, Deus me abençoe. É a pessoa que declarou que me ama. Então, eu preciso entender que essa pessoa ela não quer me ferir voluntariamente. Então, eu não vou buscar culpados. Eu vou compartilhar um sentimento. Fale reconhecendo o amor e o cuidado do outro. Quando eu começo a colocar algo que me feriu, algo que está me incomodando, mas eu coloco em evidência a compreensão e a certeza que eu tenho de que eu sou amado, de que o meu cônjuge cuida de mim, essa declaração desarma. Essa declaração torna claro que essa conversa não é uma queda de braço, que não estamos diante de um juiz defendendo uma causa para que o outro seja condenado. Então, eu preciso entender isso. Fale sobre como você se sente diante do fato. Então, não é a pessoa que te fere. Aquela situação, aquela frase, aquele acontecimento, aquilo fez com que eu me sentisse dessa forma. É comunicação. Ao invés de ficar guardando aquilo, esperando que aquilo desapareça, quando não desaparece nunca,
tirando o seu humor. Abre o coração. E aí, depois que falam, que conversam, oram juntos, depositando a confiança em Deus. Porque o terceiro elemento necessário para que essa caminhada a dois, ela seja com menos mágoas e com mais curas, é acreditar que o poder de Deus é maior do que as nossas falhas. Filipenses 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, se tudo falhar, se tudo aquilo que eu tentar fazer para resolver não tirar do meu coração a mágoa, e aí eu conheço pessoas assim, pessoas que dizem, pastor, olha, eu já conversei, eu já falei, meu cônjuge já pediu desculpas, mas aquelas experiências, aquelas lembranças, elas não saem de mim, e cada vez que elas vêm, aquilo me dói, aquilo me dá uma raiva, me dá uma revolta. Então eu já tentei tudo, já conversei, já falei, já tratei, a mágoa não some. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar que Deus é aquele que trata do meu coração. Então, se tudo falha, ore pelo relacionamento. Ore para que Deus remova a mágoa e restabeleça a alegria do relacionamento. Só que essa oração, ela precisa de pelo menos 2 ingredientes. Primeiro, a certeza de que todas as pessoas são falhas, inclusive eu. A certeza de que do mesmo jeito que eu me senti magoado por uma atitude, por uma palavra, certamente eu já magoei. Então, essa certeza, essa convicção, faz com que eu olhe para o meu cônjuge com um olhar de misericórdia, e não desejando a sua punição. Desejo de que a pessoa que magoou seja tratada por Deus. Senhor, olha, eu estou aqui com essa dor no coração. Ah, Senhor, aperta o coração dele também. Faz com que ele viva uma situação como essa. Eu me senti humilhado. Olha, faz com que lá no trabalho dele, alguém o humilhe também para ele saber como é que é. Que coisa terrível, isso não é cristão, não. Eu preciso colocar a vida do meu cônjuge na mão de Deus e pedir, Senhor, trata dele. Enche o coração dele de amor, para que ele possa perceber e possa encontrar força suficiente para poder mudar. Mas também trabalhe o meu coração, para que eu consiga perdoar do mesmo jeito que o Senhor me perdoa. Então, irmãos, são algumas ferramentas que a gente precisa tomar posse, para que na nossa relação familiar, seja na relação entre pais e filhos, seja na relação entre os cônjuges, que a gente tenha menos mágoas. E as mágoas que surgirem, sejam tratadas e sejam curadas, para que nós tenhamos família saudável. Deus quer que a nossa família seja saudável, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa alegria, e Ele quer que através de vidas saudáveis, a sociedade que caminha sem Deus, conheça a Deus e conheça o amor de Deus. Ele quer fazer isso através de nós. Então, Deus é o maior interessado em fazer isso funcionar. Se a gente fizer o nosso dever de casa direitinho, as coisas serão muito melhores. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo mês da família, queremos agradecer ao Senhor por essa igreja e pela oportunidade de estarmos tratando desses temas. Ó Deus Todo-Poderoso, nós somos falhos, somos limitados, Senhor, e mesmo quando sabemos o que temos que fazer, há tanta dificuldade para podermos colocar em prática. Então pedimos ao Senhor que pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós, que nós sejamos capacitados, conduzidos, tratados, curados, para que possamos ser família conforme o projeto do Senhor, conforme o desejo do Senhor e conforme a necessidade que temos, para que tanto no relacionamento entre pais e filhos, quanto no relacionamento conjugal, nós possamos viver o melhor daquilo que o Senhor tem planejado para nós. Abençoa-nos assim, ó Deus, é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus.